Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar nossa manhã, nossa semana, que possa ser uma semana próspera, uma semana com muitas oportunidades aí de podermos caminhar, de podermos resolver, transformar, começar e assim seguir por uma jornada evolutiva dentro do propósito que Deus tem para com a nossa vida, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, transforma nosso coração de dentro para fora, para que possamos assim e possamos viver a Tua justiça com verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Vamos dar sequência, a gente ainda tem mais dois dias dentro das notas explicativas do Evangelho de Mateus capítulo 5, para depois a gente entrar aí no capítulo 6, na verdade mais 3 dias. Então hoje nós estamos aí no nosso dia, hoje é o nosso, me perdi aqui meus amores, hoje é o nosso dia 61. Então vamos lá. 5:18. Até que o céu e a terra passem. Jesus confirma a plena autoridade do Antigo Testamento como escritura para todos os tempos. 61 mesmo, né? É que eu já deixei o 63 ali, é que eu já fiz o 62, isso mesmo. Começar de novo, desculpa. 5:18. Até que o céu e a terra passem. Jesus confirma a plena autoridade do Antigo Testamento como escritura para todos os tempos. Compare 2 Timóteo 3:15-16. Inclusive no que diz respeito aos menores componentes do texto escrito. O I é a menor letra do alfabeto grego e o tio provavelmente se refere a um minúsculo traço ou parte de uma letra usada para diferenciar as letras hebraicas. Passará da lei. O Antigo Testamento permanece como um compêndio oficial do testemunho e ensino divino, dentro do qual alguns elementos, tais como sacrifícios e outras leis cerimoniais, predisseram ou prefiguraram acontecimentos que seriam cumpridos no ministério de Jesus. Veja notas em Gálatas 4:10 e 5:1. E que, portanto, não são mais modelos para o comportamento cristão, até que tudo se cumpra. Aponta para o cumprimento realizado por Jesus de esperanças específicas do Antigo Testamento, parcialmente já por meio de sua vida terrena, sua morte e ressurreição, e até depois de forma completa com a sua segunda vinda. 5:19. Destes mandamentos se refere a todos os mandamentos do Antigo Testamento, embora muitos possam ser aplicados diferentemente, uma vez que seu propósito já foi cumprido em Cristo. Versos 17. Os rabinos reconheciam uma distinção entre mandamentos leves ou não tão importantes, tais como o dízimo da produção do jardim, e mandamentos pesados ou mais importantes, como os relativos à idolatria, assassinato e etc. Desrespeitar ainda que dos menores. Jesus exige comprometimento tanto para com os mandamentos menores como para os maiores mandamentos, e ainda ordena aqueles que confundem os dois. Compare 23, 23, 24. Todo o Antigo Testamento é a expressão da vontade de Deus, mas agora deve ser ensinado
de acordo com a interpretação de Jesus quanto à sua intenção e significado. 5:20. Jesus chama seus discípulos para um tipo e qualidade de justiça diferentes da dos escribas e fariseus. Eles se orgulham da sua obediência exterior a muitos regulamentos extra-bíblicos, mas ainda possuem coração impuro. Veja 23, 5, 23, 27 e 28. Contudo, a justiça do reino trabalha de dentro para fora, pois primeiro produz coração transformado e novas motivações. Romanos 6,17, 2 Coríntios 5,17, Gálatas 5, 22, 23, Filipenses 2,12, Hebreus 8,10, a fim de que o comportamento efetivo dos seguidores de Jesus realmente exceda em muito a justiça dos escribas e fariseus. 5:21. Matar. De forma premeditada é proibido pelo sexto mandamento, Êxodo 20:13, e pela lei do Antigo Testamento. Acarretava penas de morte, Números 35:31. A proibição está fundamentada no fato de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 26, 27, 9, 6. A respeito do homicídio não premeditado, homicídio culposo, veja as notas em Deuteronômios 19, 4 a 6 e 19, 8 a 10. 5, 21, 48. Esses 5, 21 a 48. Esses versículos mostram que a interpretação do Antigo Testamento feita por Jesus é a antítese das interpretações e aplicações equivocadas feitas pelos líderes religiosos ao introduzir seus comentários repetidas vezes com o ouvistes que foi dito, versos 21, 27, 33, 38 e 43. Jesus não corrige o Antigo Testamento. Veja a nota no verso 43. E sim, as interpretações equivocadas do Antigo Testamento que eram correntes na época. 5:22. Se irar. O efeito perigoso e destrutivo da ira humana é igualmente enfatizado em toda a Escritura. Por exemplo, 2 Coríntios 1:20, Gálatas 5:20, Efésios 4:33, Colossenses 3:8, Tiago 1:20. A ira geralmente acarreta um desfecho de prejudicar ou destruir a outra pessoa, seja de alguma forma pessoal ou literalmente na forma de assassinato. Compare Mateus 21 e Tiago 4, 1 a 2. Chamar alguém de tolo está intimamente ligado à ira, na medida em que representa um ataque destrutivo ao caráter e à identidade de uma pessoa. Desta forma, Jesus adverte que o indivíduo que ofende o outro tão gravemente estará sujeito ao inferno do fogo. Nós vamos parar aqui, tá, meus amores? Então, dentro dos mandamentos que Deus deixou a Moisés, Deus vem explicar esses mandamentos e vem falar de forma amorosa e a forma com que foi distorcida todos os mandamentos. Então Jesus ele vem trazer, como se diz, as boas novas em relação à interpretação equivocada que a nação e que todos os seus filhos tiveram em relação ao Antigo Testamento.
Então as pessoas elas achavam, né, que tudo que fizer precisa ser devolvido, que tudo que a justiça era baseada dentro das lutas, das guerras e das justiças que a gente chama de justiça humana. Mas Deus, Ele vem nos dizer através de Jesus para a gente aprender a amar, a respeitar e assim a trabalhar de forma mais gentil com as pessoas. Então, quando a gente fala se irar, não é só a gente não ter raiva, mas também a gente, quando você acusa, quando você xinga, quando você ofende, tudo isso é uma forma de ira também. Amém? Vamos para a nossa analogia. A justiça do reino não funciona como uma roupa que vestimos por fora, mas como o coração que pulsa por dentro. Assim como o coração saudável muda todo o funcionamento do corpo, quando o interior é transformado por Deus, nossas atitudes naturalmente passam a refletir essa nova vida. E aqui, meus amores, eu não falo da gente ser, vamos dizer, conivente com as coisas que as pessoas fazem de errado para nós, ou a gente aguentar tudo e qualquer coisa. Não, é você ter discernimento. Se aquilo está te fazendo mal, sai de perto. Se aquilo não está mais dentro do que você almeja para a sua vida, ou está te tirando, né, dos seus caminhos, então sai de perto. Eu deixei uma reflexão aqui para vocês refletirem, depois eu coloco também aí nas descrições. Pergunte assim, reflita assim hoje: minhas atitudes estão vindas do medo ou de um coração já transformado? Então, as atitudes que você tem, elas são porque você tem medo ou elas já são porque o seu coração já está transformado? Então, é ter discernimento. Se alguém te faz mal, você ainda mantém a atitude perante a situação por medo? Ou você já tem um coração transformado e consegue sair disso de forma gentil? Eu estou saindo disso, eu estou rompendo isso, porque eu não quero mais isso para minha vida. E abençoa a situação ou a pessoa e deixa aquilo para trás. Né? Então é isso que a gente precisa analisar. Amém? Vamos orar, vamos continuar intercedendo aí pela princesa, pela sua recuperação e também pelo Lucas, pela sua recuperação e pela nossa semana. Que tenhamos uma semana próspera, compreensiva e olhando sempre para as nossas atitudes. Elas estão baseadas no medo ou estão baseadas no nosso coração transformado. Amém? Pai, purifica nossas intenções e alinha nossas almas e alinha nossas motivações à tua vontade, que o nosso coração, que o nosso agir nasça de um coração renovado, que possamos assim agir de acordo com a vossa vontade, que possamos ter um coração acalentado na vossa essência. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Uma ótima semana. Que Jesus abençoe a todos e coloque assim vitalidade. Coloque assim clareza e discernimento para que seja uma semana de paz, mas também uma semana que possamos ser transformados e assim transformar o nosso caminho. Até amanhã, um ótimo dia.